Opa, cheguei, hein? Tudo andara por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. A aula de hoje é sobre a Era Napoleônica, que se inicia no finalzinho ali da Revolução Francesa, em 1799, e se estende até 1821. Bom, antes de irmos para a aula de hoje, eu peço que você se inscreva no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e curta esse vídeo. Além disso, nos siga também lá na página do Instagram do projeto Evolução. Vamos para a aula de hoje? A Era Napoleônica se inicia lá em 1799. Há historiadores que consideram este período da história, de 1799 até 1821, como uma extensão da Revolução Francesa. Por quê? Porque eles veem na Era Napoleônica a consolidação daquilo que os revolucionários franceses fizeram ou desejavam fazer. Observe que o que os revolucionários não fizeram em 10 anos, o Napoleão vai fazer em 4 anos. Ou seja, modernizar e industrializar a França. O Napoleão Bonaparte ele chega ao poder através de um golpe chamado golpe do 18 de Brumário. Por quê? Estava havendo muitas tensões internas na França. Tanto da parte da burguesia representada pelos jacobinos, quanto da parte de outros grupos políticos que estavam ali gerando aquela instabilidade política. Durante o golpe do 18 de Brumário, quem estava no poder eram os girondinos, aqueles que representavam a alta burguesia. Esses girondinos, com medo de perder tudo aquilo que eles haviam conquistado até aquele momento, eles resolvem olhar para um jovem general que, muito bravamente, muito respeitado na França, lutou diversas guerras externas e tinha prestígio. Tinha prestígio e a possibilidade de conduzir a França com mãos de ferro, que é o general Napoleão Bonaparte. Então eles chamam Napoleão e falam: ô Napoleão, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou ajudar você a tomar o poder e você aí vai dar continuidade às nossas pautas. Então o golpe do 18 de Brumário foi apoiado pelos girondinos e pelo exército, ou seja, por parte daquela sociedade francesa. Quando Napoleão chega ao poder, ele vai destituir o diretório e vai instaurar um consulado. Inicialmente, este consulado ele possuía 3 cônsules e o Napoleão foi colocado como o primeiro cônsul. A França, então, a gente pode dividir a história da Era Napoleônica em 3 fases. A fase do consulado, a fase do império e a fase do governo dos 100 dias. O consulado ele vai durar de 1709 até 1799, até 1804. A França revolucionária ela é caótica. Os 10 anos de revolução não deram conta de resolver esse problema. Quem vai tentar manter a estabilidade na França vai ser o Napoleão Bonaparte. E em 4 anos ele vai fazer o que os revolucionários não fizeram em 10. Modernizar e industrializar a França. Nós precisamos lembrar que há uma tensão muito grande nessa França revolucionária entre girondinos e jacobinos. Além disso, a França revolucionária, até a França pré-revolucionária, ela ainda é muito semi-feudal, dependente da zona rural, muito agrária, não há tantas indústrias, a industrialização ainda é muito tímida. A gente vai ver de fato um desenvolvimento industrial na Era Napoleônica graças aos incentivos que ele vai oferecer. Mas o que tem no consulado de principal é isso que nós precisamos observar. Quais são, logo quando ele chega, o que a gente vai observar no geral assim do consulado entre 1799 até 1804? Primeira coisa é o fim das ameaças externas. Nós temos coligações de países que estão com medo de que aquela onda revolucionária chegue à sua nação. Bom, o rei Luís XVI já foi morto, a sua esposa já foi morta, ambos condenados à morte na guilhotina, cortaram a cabeça do rei e da rainha. Então, por exemplo, lá a Áustria, a Prússia, a Inglaterra,
a Espanha, os dirigentes daquelas nações estão com medo que cheguem também até eles esse tipo de revolução. Então é criada uma primeira coligação para lutar contra as tropas francesas. Depois é criada uma segunda coligação para enfrentar as tropas francesas. E nessas lutas externas nós temos também a figura de Napoleão Bonaparte, que vai lutar pelo lado, obviamente, da França e vai vencer muitas dessas batalhas. Mas enfim, as ameaças externas, elas serão contidas no período do consulado. Assim como as ameaças externas, o período do consulado, Napoleão vai conseguir estabilizar as revoltas internas. Durante o diretório que era comandado ali pelos girondinos, estão havendo muitas revoltas internas, muitos conflitos internos. E a principal missão também de Napoleão é conseguir manter a paz social. Além disso, no consulado ele vai reorganizar a economia. Essa reorganização da economia é que vai possibilitar ali este desenvolvimento industrial, a modernização da França. Além disso, ele vai também reorganizar o sistema administrativo. Então, no campo econômico, Napoleão vai promover aí uma reforma do sistema tributário, com novos impostos, novas taxações, criação de um Banco da França que vai promover e auxiliar o desenvolvimento industrial. Ele também vai aplicar medidas protecionistas, né, tentando ali diminuir as importações. Com isso, de pequenas indústrias, ele quer agora grandes indústrias. Franceses devem comprar produtos de franceses. Nessa maneira, ele vai estar estimulando o desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento da agricultura francesa também. Como eu falei, ele vai criar um banco, o banco francês, um banco oficial do Estado que controlava esta economia, e vai criar ali um padrão monetário franco, uma moeda válida em todo o território nacional, que seria ali a chamada de franco. Pensando também no seu corpo administrativo, no corpo administrativo burocrático, ou seja, aqueles servidores do Estado, ele vai atrelar o Estado a uma educação. Ele vai dizer que o Estado precisa promover a educação dessa população, que aqueles ali educados futuramente servirão como funcionários estatais. Então ele vai criar as chamadas escolas públicas e em partes gratuitas, com ensino ali gratuito. Napoleão também vai criar ali um Código Civil napoleônico que vai consagrar os ideais burgueses. E quais são os principais tópicos desse Código Civil napoleônico? Primeiro, igualdade de todos perante a lei. Ele vai igualar todos. Não vai ter aquela coisa, a nobre é diferente de um burguês, a nobre é diferente de um trabalhador do campo. Não, todos são iguais perante a lei. Segundo ponto, o Estado é leigo. Não há uma subordinação, ou seja, vai haver agora uma subordinação da Igreja ao Estado. Esse é um ponto muito importante. Bom, durante o período revolucionário, há um rompimento desse Estado francês com a Igreja. No período napoleônico, há uma reaproximação com a Igreja. Ele vai fazer um acordo na chamada concordata com a Igreja não vai querer mais as terras que foram confiscadas durante a Revolução, mas em contrapartida, Napoleão vai poder escolher ali alguns clérigos e vai ter o dever de pagar o salário desse clero. Bom, dessa maneira, a Igreja ela passará a ser subordinada ao Estado, não ao contrário. E a gente percebe muito essa simbologia dessa subordinação ou desse afastamento de Napoleão em relação à Igreja, e quando ele se autoproclama, a gente vai ver isso, imperador, e vai colocar a coroa dele mesmo. Eu já estou adiantando o assunto, vamos com calma. Terceiro ponto do Código Civil Napoleônico, está entendendo até aqui? Certo. Se não está, respira. Mantenha calma, lembre-se, afaste tudo aquilo que vai tirar sua atenção, beba uma água e vamos embora. Terceiro ponto, legitimação do direito à propriedade privada. Bom, ele vai dizer, as pessoas elas têm sim direito a ter a sua terrinha, ter algo para dizer que é seu, propriedade privada. Quarto, proibição da formação de sindicatos e greves. Ele vai proibir que trabalhadores se reúnam, formem sindicatos para lutar pelos seus direitos e que também façam greves. Além disso, o quinto ponto é restabelecimento
da escravidão nas colônias francesas. Esse é um ponto aqui muito negativo desse Código Civil Napoleônico. Mas há um outro ponto que para alguns é muito bom, porque assim, a Igreja Católica não admite ou não permitia ou permite a separação. Napoleão vai falar, não, agora a pessoa vai poder se casar no civil, não precisa se casar na igreja. Quer casar, filho? Pronto, você vai casar no civil. Quer separar a filha? Pronto, você vai separar no civil. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com as leis de Deus. Vai ser aqui um código civil, casamento civil. Tá? Um casamento você vai assinar só o papel, quer separar, você também terá direito ao divórcio. Então, repetindo, né? Quais são as principais realizações no campo econômico? Primeiro, criação do Banco da França em 1800, controlando a emissão da moeda e a inflação. Ele vai criar as tarifas protecionistas, como falei. Franceses compram produtos de franceses. No campo da religião, ele vai elaborar a concordata, que eu já falei para você, com a Igreja Católica e o Estado, a qual o direito do governo francês de confiscar as propriedades da Igreja e, em troca, o governo teria de amparar o clero. No campo do direito, criação do Código Civil Napoleônico, representando os ideais, os interesses, as aspirações da burguesia, tá certo? Como casamento civil, falei, né? É um casamento separado da igreja. Se você casa no civil, você também pode se separar no civil. Não há aquele impedimento como tinha no caso do casamento religioso. O respeito à propriedade privada, direito à liberdade individual e igualdade de todos perante a lei, além de todos os outros pontos que eu falei para vocês, os principais. Na educação, ele vai reorganizar e dar prioridade para a educação e formação de um cidadão francês. Bom, quando chega em 1802, ele vai fazer um plebiscito e através desse plebiscito ele vai se tornar o cônsul vitalício, o primeiro cônsul vitalício. Em 1804 ele vai falar o seguinte, gente, é o seguinte, eu sou o primeiro cônsul, nós já fizemos aí, vocês viram alguns avanços, agora eu tenho um outro plebiscito. Vocês concordam que eu me torne o imperador da França? E aí a galera no plebiscito vai concordar que ele se torne imperador e inicia então o período imperial de Napoleão, que vai durar de 1804 até 1814. Neste período do império, há aquela imagem icônica que pode aparecer aí na sua prova, a qual Napoleão ele coloca a coroa nele mesmo. Antes, durante essa cerimônia de coroação, você tinha ali uma figura religiosa, um papa, um bispo, que fazia toda a cerimônia e colocava a coroa na cabeça ali do rei ou da rainha. Napoleão fala, não, não preciso de vocês. Eu tenho um desejo de transformar a França em uma grande potência mundial, não preciso da igreja, eu mesmo vou colocar a coroa em mim, representando a minha autossuficiência, a autossuficiência da França. E aí tem esse início a Revolução, o período imperial. Espero que coloque aqui a imagem, né, de Napoleão, algum lugar aqui na tela, com a coroa, tá bom, produção? Bota aí pra mim. Bom, a grande marca de Napoleão na fase do Império é que você tem que lembrar. O que é que Napoleão vai fazer de grande no Império? Expansão territorial. Ele vai empreender uma política expansionista. Quando a gente pensa em Império, em verdade, a gente pensa em uma grande extensão de terra, contínua ou não. Então o cara pode pegar lá colônias, é Império. Então, império, diferente. Qual é a diferença do império e monarquia? A monarquia é algo pequeno, o império é algo grande, que se expande, que consegue dominar grandes extensões de terra, grandes territórios. Tá certo? Então, grande marca de Napoleão no período imperial é a sua política expansionista. E aí ele vai enfrentar diversas batalhas. Uma importante é a Batalha de Trafalgar. Não é de trafegar, não, é de Trafalgar. Uma das maiores batalhas navais da história. Precisamos lembrar que a marinha francesa ela é muito boa. Então, em 1805, a esquadra inglesa de um lado e a esquadra francesa e espanhola de outro. Esquadra é o conjunto de navios da guerra lá, né? A França queria invadir o Reino Unido pelo Canal da Mancha, mas antes tinha que se livrar do empecilho que era a marinha britânica. Nessa batalha, a Inglaterra venceu. Lembre, a Inglaterra é a rainha dos mares, uma das maiores potências navais. Há uma grande rixa, uma grande briga, uma grande disputa entre a França e a Inglaterra.
E essa disputa vai culminar no tal do bloqueio continental em 1806. Napoleão vai falar para os outros países, olha, não comercializem com a Inglaterra, não mantenham relações econômicas com a Inglaterra. O que é o bloqueio continental? Vamos imaginar o seguinte, continente europeu, tá? Olha o mapinha aí, vou tentar colocar aqui, produção na tela. Você tem a Inglaterra, o Reino Unido, isolado numa ilha, né? Há a Europa aqui, a parte continental da Europa, e há aqui uma ilhazinha que é a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, está aqui. O mar, né, o canal está aqui separando a parte continental desta ilha aqui, grandona, que é a Grã-Bretanha. Então o bloqueio continental, Napoleão está falando o seguinte, ó, a galera aqui do continente, a galera da cá, não pode comercializar com a galera da ilha de lá. É tipo assim, ó, a galera de Salvador não pode comercializar com a galera da ilha de Taparica. Isso é o bloqueio continental. E se manter relações econômicas, eu vou invadir. Eu vou invadir e vou tomar seu território. Bom, a família portuguesa, é aí que a gente entra na vinda da família real para o Brasil. A família portuguesa continuou mantendo relações com a Inglaterra. Porque o objetivo de Napoleão era arruinar a economia inglesa. A família portuguesa manteve relações com a Inglaterra. E aí Napoleão falou, ah é? Vou invadir. Bom, a galera ficou com medo da invasão, falou, pô Inglaterra, me dá um apoio, eu tenho que fugir agora correndo lá para minha colônia, lá para o Brasil. E aí que a família real vem fugida, correndo com medo do Napoleão para o Brasil, tá certo? Bom, e Napoleão vai invadir sim Portugal, tá? Vai invadir. Mas isso aí você viu na aula de História do Brasil com o professor Fábio. A derrota de Napoleão estava se achando maioral, né? Estava até proibindo as pessoas de fazer relações, de ter relações econômicas com a Inglaterra, ora bolas. A grande derrota, né, o declínio dele vai começar lá contra a Rússia. Poxa, a Rússia realmente é um país um pouco complicado de você ali vencer no território deles. Vamos entender. O rei Alexandre I, rei da Rússia, ele vai desobedecer o bloqueio continental e vai continuar mantendo relações econômicas com a Inglaterra. Napoleão, então, vai enviar 600 mil homens para a Rússia. Só que a Rússia tinha uma tática, a tática da terra arrasada. A galera saía, queimava tudo, deixava tudo destruído. Quando as tropas chegavam, pense num frio retado que fazia, meu irmão, minha irmã. Quando as tropas chegavam, cadê? Não tinha mais nada. E aí a galera ficava com frio, com fome. Resultado, morte. Fome, frio, guerrilha. Essa era a tática da Rússia. Deixar a galera com fome, com frio. E vinha outras tropas assim que estavam mais fortes da Rússia. E terminava ali o que a fome e o frio não terminou. A galera tá fraca, não vai conseguir lutar. Então, o exército de Napoleão vai bater em retirada. A galera quer bater em retirada, vai fugir, vai cair fora daquele local. Apenas 100 mil homens, poxa, Napoleão enviou 600 e só voltou 100 mil. Houve uma baixa de 400 mil homens nesta campanha da Rússia. Então, Napoleão ele é derrotado pela Sexta Coligação em 1814. E aí ele já está começando o seu declínio. Quem eram os integrantes dessa Sexta Coligação? Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Vai haver ali então a assinatura de um tratado, o Tratado de Fontainebleau, não sei falar, mas é isso, e que vai ali tentar manter a paz, né? Bom, em 1814, como eu falei, Napoleão ele vai ser derrotado por essa Sexta Coligação na chamada Batalha das Nações em Leipzig, na Alemanha, sendo então a segunda maior derrota de Napoleão. A primeira foi a campanha da Rússia e a segunda ali nessa Batalha das Nações. Nessa Batalha das Nações, Napoleão ele vai se exilar, né? Será exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Ele chega lá na ilha de Elba. Enquanto ele está na ilha de Elba, a família dos Bourbons foi restaurada com a subida ao trono do Luís XVIII, né? Então
né, a dinastia dos Bourbons voltam a reinar na França, e vai ocorrer o seguinte: Napoleão, enquanto estava lá na Ilha de Elba, ele estava só conspirando, pensando como ele ia retomar o poder. E aí ele foge do exílio, retorna para Paris com um pequeno grupo ali de indivíduos, retoma o governo por 100 dias e o rei Luís XVIII ele vai cair fora, vai se mandar, vai fugir para a Bélgica. E aí Napoleão, como gosta muito de guerra, ele vai lá para a Batalha de Waterloo. Na Batalha de Waterloo, na região da Bélgica, em 1815, foi a última derrota de Napoleão, e diante dessa derrota ele foi exilado na ilha de Santa Helena, na costa africana. Então, primeiro mandaram ele para uma ilha próxima, ele pegou um barquinho, fugiu para a França. Agora falaram, bom, vou mandar ele então para a costa africana agora, bem longe da Europa, bem longe da França, para ver se esse cabra vai fugir novamente. Bem, lá na costa africana, Napoleão Bonaparte, ele vai morrer em 1821. Vai acontecer em 1814 o chamado Congresso de Viena, com a participação da Áustria, da Prússia, da Rússia e da Inglaterra, que vai restaurar essa dinastia dos Bourbons, como eu falei para você, né, as dinastias destituídas pela Revolução e consideradas legítimas, e vai ali ter aquela restauração do equilíbrio entre as potências, evitando uma hegemonia de qualquer uma delas. Porque eles já perceberam que a hegemonia de uma potência, ou seja, uma potência se sobressair sobre as outras, ela vai querer começar a comandar, como no caso da França de Napoleão, que vai querer ali começar a mandar em todo mundo. Vai ser criado também em 1815 a chamada Santa Aliança, Áustria, Prússia e Rússia, com o objetivo de restabelecer o direito de intervenção em qualquer região da Europa que esteja ali sob a ameaça de um movimento liberal ou de uma revolução burguesa, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu lá na França, e frear os processos de independência no continente americano. Lembre que a gente vai ter aí a independência da América Espanhola, a independência do Brasil, vai estar tudo ocorrendo também neste contexto. Espero que você tenha entendido da aula. Se restou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, então lá no meu Instagram, David Cerqueira A, são 2 A's no final, ou no Instagram do projeto Evolução, né? O Proj_Evolucal. Beijo, tchau, paz e luz, até a próxima aula.